Olá, meus irmãos, uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Mais um dia de tratamento na Casa Espírita Casa de Kardec. Sou a Maria Inês, do Centro Espírita Batuíra do Bálsamos, povoado de Bálsamos, do Centro Espírita Anália Franco, da cidade de Araporã. Então, nós estamos aqui hoje para fazer um estudo, dia de tratamento. Então, vamos elevar nossos pensamentos, colocar as águas, para serem fluidificadas. O tema que nós vamos tratar é de extrema importância para a nossa reforma íntima, assim como todo o Evangelho do Cristo. Então, eu convido a todos para estarem conosco mais essa noite. Então, elevemos nossos pensamentos, rogamos a Jesus toda a proteção, todo amparo, para que nós possamos sair daqui hoje um pouquinho melhor, dentro das condições que nós temos ainda, da nossa condição de espírito inferior, mas elevemos os pensamentos, rogando a Jesus todo o amparo, cura da matéria, cura espiritual, que toda a egrégora formada entre a Casa Espírita, Casa de Kardec, e a Casa Espírita Anália Franco, Casa Espírita Batuíra, toda essa egrégora formada por esses irmãos do plano espiritual, possa estar nos auxiliando neste momento, para que seja uma noite de cura, para que seja uma noite de bênçãos, que seja um bálsamo no nosso coração, nas nossas aflições, o Evangelho de Jesus. Muita paz, muita luz e muitas bênçãos possam adentrar os lares dos nossos irmãos que estão conosco e aqueles que estarão depois. Jesus, espiritualidade amiga, nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigada, Virgínia, pelo convite. Uma boa noite a todos os irmãos que estão chegando. Estou vendo aqui João Martins, a Vânia, do nosso grupo. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade deste trabalho. Nós sabemos que o trabalho dentro do Evangelho do Cristo é para o nosso próprio crescimento, meus irmãos? Então, é uma oportunidade que nós devemos aproveitar e valorizar bastante, Rogar a Jesus que nós tenhamos aí toda a proteção nessa fala de hoje. Então, vamos falar, do Evangelho. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estais com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça e não sejais metidos em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último seio. Este evangelho, meus irmãos, é bastante importante para nós. Se nós formos colocar esse estudo da maneira que deveria ser, a gente gastaria bastante tempo, mas dentro do tempo que nós temos hoje, vamos falar dessa reconciliação com os adversários. E quais são esses adversários, O Evangelho de Mateus, essa parábola que é atemporal, o que quer dizer, Desde que foi escrita, ela nos é bastante útil, Neste momento, e em todos os momentos da nossa vida, nos momentos presentes, O tempo todo, essa parábola é de grande importância e ensinamento para nós. É uma parábola terapêutica, vem nos trazer para nós o ensinamento, vem nos trazer para nós a nossa cura interior. Então, vamos começar, Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto ele estáis a caminho. Então,
Primeiro, que é reconciliar. Reconciliar é buscar a paz, é buscar estar em paz com o nosso irmão, com aquele que está ao nosso redor, né? Nós não devemos aí ter nenhum sentimento contrário, né, à paz. Então, reconciliar é buscar paz, né? Então, o mais depressa possível. O que seria esse mais depressa possível? E por que mais depressa? Porque nós temos aí uma oportunidade da nossa encarnação de convivermos com os nossos irmãos. E esse o mais depressa possível é para que nós não façamos aí dessa nossa encarnação um momento, né, de um desperdício das nossas oportunidades. E esse depressa, meus irmãos, quer dizer que nós valorizemos, né, aqueles que estão ao nosso redor, os nossos familiares, aqueles ainda aos quais nós ainda falamos, consideramos como inimigos. Nós, como espíritos inferiores, ainda temos em nós, né, essas mazelas de considerar algum irmão nosso como nosso inimigo. Então, essa reconciliação, buscar a paz o mais depressa possível, enquanto ele estais no nosso caminho. O que é estais com ele no caminho? É que a pessoa está ali ao nosso redor, ainda no nosso convívio, e nós não podemos deixar de maneira nenhuma que ela possa sair de perto de nós, deixando que as mágoas, deixando que sentimentos negativos aflorem, cresçam, e nós nos tornamos inimigos, porque muitos familiares nossos, muitas vezes nós deixamos de lado por alguma mazela, por alguma desavença, por alguma discórdia. E aí, meus irmãos, nós estamos criando para nós laços, né, terríveis, né, de ódio. Quando eu falo assim de família, mas em todos os âmbitos, né, nós podemos ter aí os adversários. Nós possamos aí não entender nosso irmão e possamos também não ser compreendido por eles. E aí nós deixamos criar uma distância. E esse criar essa distância, como que vai ser, né? Nós vamos ter aí, né, inimigos futuros. Se nós temos uma encarnação para reparar erros, nós vamos aí adquirir mais dificuldades futuras para nós. Porque se nós temos um irmão junto a nós neste momento, nós devemos ali tentar, né, apesar das mazelas que existem em nós, reconciliar, sempre estar em paz. Se imaginarmos que um irmão nosso desencarna, né, sentindo alguma animosidade para conosco, estaremos aí, né, com um inimigo encarnado e adquirindo aí dívidas e dívidas, né, para as próximas passagens, né, para as próximas encarnações. E se nós não reconciliarmos, né, o que quer dizer que devemos reconciliar enquanto está a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz? O que seria essa parte aí, né? Vos entregue ao juiz. O que seria esse juiz? Seria a nossa própria consciência. Como estaria a nossa consciência? Como ficaria a consciência se nós não conseguíssemos ali perdoar, viver em paz com o nosso irmão? Aquela angústia, aquele mal-estar, aquele sentimento negativo, nós formos alimentando, nós formos deixando fluir, como será a nossa consciência? Será que nós vamos ter paz em nós mesmos? Será que nós vamos desencarnar e
e vamos conseguir conviver, né, também no plano espiritual com a nossa consciência embotada pelo ódio, embotada pela desavença, embotada por sentimentos de discórdia. Como seria, né, se nos ocorresse aí, né, uma desavença, uma animosidade, nós criarmos inimigos ao nosso redor e se nós desencarnarmos. Então, nós sabemos que no plano espiritual, mais e mais a nossa consciência se aflora, porque o plano material é o plano das ilusões e a verdadeira vida, né, a nossa pátria espiritual está nos aguardando para nós adquirirmos ali a nossa consciência verdadeira, aquilo que nós somos em verdade. E ali onde nós nos deparamos com as nossas falhas mais gritantes, então se nós não nos reconciliemos, esse juiz que é a nossa própria consciência, ela nos acusa, ela busca em nós, né, para que nós possamos ali reparar esses erros. E se nós, dentro da nossa consciência, não conseguirmos reparar o erro com o nosso irmão, aquela parte que fala assim, o juiz, né, entregue ao juiz, que é a vossa consciência, e o juiz vos entrega ao ministro da justiça. O que seria o ministro da justiça aí nessa parábola? Seria a lei de causa e efeito, as leis de Deus, né? Nós todos estamos aí, né, à mercê das leis de Deus, as leis de causa e efeito. Então, tudo que nós fizermos, tudo que nós plantarmos, nós vamos colher, né? Principalmente ao adquirirmos a consciência no plano espiritual. E esse juiz que é a nossa própria consciência, entregar-nos ao ministro da justiça, como diz na parábola, quer dizer que nós estamos fadados, né? Estamos ali para colher aquilo que nós plantamos aqui no plano espiritual. E a outra parte diz assim, não sejais metido em prisão. Nós sabemos que as parábolas são ditas, né, de maneira significativa, dentro de um contexto, para que nós possamos interpretar, entender. Então, o que será essa prisão às quais nós podemos nos estar? É a prisão material, meus irmãos? Um erro nosso, da nossa consciência, perante as leis divinas, perante as leis do Pai, perante as leis de causa e efeito, nós estaremos presos dentro de uma prisão material? Não exatamente, né? Nós estaremos aí presos nas nossas próximas encarnações, com esses defeitos, esses problemas, essas animosidades, esses inimigos, tudo virá à tona novamente, porque o Pai é misericordioso e nos dá a oportunidade de nós nos repararmos novamente com os nossos irmãos. E isso, quando falar assim, sejais metidos em prisão, dependendo da nossa falta, neste momento em que estamos em transição, um momento assim importantíssimo da nossa evolução. Se nós não conseguirmos vibrar em fraternidade, também nós vamos aí estarmos, né, direcionados aí, vamos dizer assim, uma prisão em outro plano, né, que não seja na Terra, né? Vamos ser aí retirados do plano terrestre. Nós não sabemos, né, como espíritos ainda muito imperfeitos, nós não sabemos, né, em que situação nós nos encontramos, mas devemos fazer sempre o melhor, né? E esse melhor, ele está direcionado ao nosso irmão, reconciliai, levar a paz, né, o mais depressa possível, não perder tempo com o vosso adversário. Depois nós vamos falar sobre os adversários que nós temos, né? E quando estais com ele a caminho, então, quando estamos convivendo, né, ali com o nosso familiar, com os nossos amigos, com os nossos irmãos,
para que a nossa consciência não nos acuse, não nos deixe, né, ali angustiados, não nos deixe com sentimentos de culpa e que essa consciência nossa não nos entregue ali nas leis de causa e efeito, para que nós possamos ali colher, onde poderíamos estarmos colhendo as flores da paz, estaríamos colhendo, me desculpe, colhendo os espinhos, né, do amargor, da nossa inimizade, do nosso mal que fazemos a nós mesmos e aos nossos irmãos. E talvez, né, nós possamos reencarnar aí em várias vezes, né, com dificuldades de relacionamento com várias pessoas, com as pessoas as quais nós ainda não nos colocamos em paz, né? Não convivemos em paz. Tô ajustando aqui o celular, parece que tá meio aqui. Então, meus irmãos, continuando essa parábola, ela nos diz assim: digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último cêntimo. Esse cêntimo era uma moeda, né, desse tempo, do tempo de Jesus aqui, né, na sua passagem aqui na Terra. Então, era apenas uma moeda de pequeno valor. Mas dentro dessa parábola tem aí um significado que enquanto nós não houvermos pago tudo aquilo que nós devemos para o outro e para nós mesmos, em aprendizado, em reforma íntima, em melhora, né, do nosso eu, da nossa consciência, do nosso comportamento com os nossos irmãos, nós aí não vamos deixar, né, essa prisão das reencarnações de planos, né, às vezes ainda inferiores, de provas e expiações. Olha o quanto é importante nós refletirmos sobre essa parábola. Se você for ler, né, assim, sem muita atenção, nós não captamos aí o que Jesus nos quer dizer por cada parte, né, por cada frase. Então ela é muito profunda, ela é uma parábola terapêutica realmente, porque ela nos concita a nossa melhora com nós mesmos e com o nosso irmão. Vou dar uma paradinha aqui para falar um oi, uma boa noite a todos os meus irmãos que estão me acompanhando, principalmente ali a Júlia, a Silva Kate, todos os irmãos aqui da nossa casa de oração, a Isis, a Eliana Moura. Um abraço para a Célia Aparecida, todos que estão aqui, né? Os que eu estou conseguindo visualizar aqui no celular, eu estou mandando um abraço. E paciência, né? E agradeço essa paciência de estar me ouvindo. Então vamos refletir nesse evangelho. Esse evangelho traz para nós muita reflexão mesmo. Reconciliar, paz, né? Nós precisamos dessa paz. Nós vivemos em um mundo atribulado, né? Nós pensamos muito na materialidade, corremos muito para dar conta, né, da vida que nós queremos ainda levar dentro do plano material e esquecemos muitas vezes de olhar para nós, dentro das nossas mazelas. Nós vemos os adversários lá de fora, né? E nós não observamos aqueles que estão em nós. Então, os adversários, eles podem ser também, né? Eles podem ser os externos, que são aqueles irmãos que ainda, né, nós colocamos como inimigos. Nós colocamos as nossas convivências, né? Ainda não conseguimos ter com esses irmãos uma convivência de maneira sadia, de maneira... Peraí, gente, tô tendo problema com esse... Deixa eu passar ele pra cá. Eu desacostumei de fazer live com celular. Deixa eu organizar aqui. Então, continuando aqui, nós sabemos que os adversários externos, estes, meus irmãos, são aquelas pessoas que convivem conosco,
são aqueles amigos que têm a coragem de nos dizer a verdade, que muitas vezes, né, amigos, vamos dizer assim, inimigos, né, nós consideramos como inimigos, e ele diz verdade sobre nós, que os amigos, aqueles próximos, né, não têm coragem de falar. Então, os nossos adversários, eles testam a todo tempo aqueles valores, né, que está em nós, às vezes adormecido. Aquilo que nós trazemos em nós e às vezes nós queremos colocar uma máscara, né, nós não queremos admitir. O adversário está lá, né, nos cutucando, nos falando, nos colocando ali, né, na nossa cara, falando para nós aquilo que nós tentamos esconder de nós mesmos. Então, o adversário, na verdade, ele traz para nós a chance de nós estarmos ali evoluindo, porque ele conta para nós aquilo que ainda nós precisamos observar em nossas falhas. Então, meus irmãos, os adversários, eles nos auxiliam muito, mas é muito mesmo, porque eles vêm com toda às vezes agressão, às vezes com animosidade, mas ele diz para nós algo que incomoda, né? E nós devemos observar em nós se aquela atitude do nosso irmão não nasceu em nós, não está em nós. Então, às vezes, nós precisamos que o adversário teste a nossa paciência, necessitamos que ele esteja ali, né, testando a nossa tolerância, para que nós possamos crescer. Se nós somos só rodeados de bons amigos, que nos toleram, que nos amam, nós não vamos sair do lugar, nós não vamos crescer, né? Então, nós necessitamos também, e mais ainda, dos adversários, para que nós possamos nos colocar ali diante da vida, né? Com os nossos defeitos, com as nossas qualidades que ainda estão adormecidas, porque o adversário, ele nos testa e mostra também, né, as nossas qualidades quando exercitamos a paciência, quando exercitamos a tolerância, né, diante de tais situações. Então, meus irmãos, é interessante para nós essas situações, né? Mas temos aí os adversários internos, estes sim, estes precisam, né, trazer para nós mais aprendizado. E o que são, né? De acordo com o livro, né, Parábolas Terapêuticas de Alírio Cerqueira Filho, nós temos os adversários externos e temos adversários internos. Os adversários internos são todos, né, é tudo aquilo que está em nós, são as nossas paixões, o nosso egoísmo, aquilo que aturde o nosso ser, aquilo que angustia, né, que está em desalinho em nós, que muitas vezes nós temos dificuldade de estar enxergando. Conforme Alírio Cerqueira Filho, ele nos diz assim sobre os adversários internos. São as paixões que aturdem o ser, que em desalinho encarceram a consciência nos conflitos, gerando tormentos como culpa, transformada em fobia, em angústia, em ansiedade, em insegurança e em outro transtorno de outro porte. Então, muitas vezes, aquela angústia, aquilo que está em nós é devido aí, né, as nossas próprias mazelas, aquilo que a gente ainda não tem a tranquilidade de aceitar, porque é preciso ter coragem, né, para que nós possamos aceitar os nossos próprios defeitos, as nossas próprias mazelas. Tem uma história, né, que Jesus havia acabado, né, de proferir ali o Sermão do Monte, falado, né, sobre as aventuranças, e ele, né,
descreveu muito bem as bem-aventuranças, então foi um sermão muito maravilhoso. Mas no dia seguinte, Jesus recebe ali, né, a visita de um nobre senhor chamado Bartolomeu. E ele buscou Jesus porque ele não havia compreendido. Ele tinha ficado com várias dúvidas sobre alguns aspectos, né, ali do Sermão do Monte. E uma das dúvidas dele, né, ele começa a perguntar para Jesus qual seria o pior inimigo do ser humano. Qual seria o pior inimigo do ser humano? Né? E quando se travaria a maior batalha com esses inimigos, né? Então ele indaga também, ele pergunta também quais seriam as armas, né, necessárias para lutar contra os maiores inimigos, né, do ser humano. Então Jesus, na sua doçura, na sua tranquilidade, no seu amor, na sua compaixão pelas nossas mazelas, pela nossa inferioridade, Jesus diz, né, que o maior inimigo do homem é o egoísmo. Que é o mais impiedoso inimigo que nós temos, que o egoísmo, que a avareza, a inveja, a maledicência, ódio, ciúme, ambição, tudo isso, né? Estes sim eram os piores inimigos do homem. Então, mas Bartolomeu leva um choque, porque ele achava, né? Ele estava procurando inimigo na sociedade, ao seu redor, ao seu entorno, né? Onde é que estava o inimigo, né? Mas estava dentro dele, está dentro de nós. Muitas vezes nós procuramos aí as mazelas nos outros, mas ela está em nós. É dentro de nós que nós devemos buscar, né, os maiores inimigos e tentar corrigi-los. E para isso, meus irmãos, aceitar as nossas mazelas, o nosso egoísmo, todos os sentimentos ruins que nós temos, nós precisamos nos autoconhecer e ter coragem para que nós possamos não colocar máscaras, né, nos nossos defeitos. Nessa parte em que nós muitas vezes não queremos enxergar em nós tudo aquilo que nós temos de ruim. Então, as parábolas, neste livro de Alírio Cerqueira Filho, ele fala dessa parábola, né, de reconciliação, né, essa parábola de Mateus, que está lá no Evangelho, a qual nós estamos estudando. Ele diz que ela tem caráter terapêutico. O que é isso, o caráter terapêutico? É porque ela está ali para nós, para que nós possamos olhar para nós, sair da zona de conforto, sair do nosso eu, visualizar, né, tudo aquilo que nós necessitamos melhorar. Então, se nós necessitamos da paz, nós precisamos da paz, nós precisamos construir esta paz. Então, ela deve nascer de nós. Vamos verificar, né, primeiro, se essa paz está em nós. Vamos reconciliar com nós mesmos. Vamos procurar em nós todas as dificuldades que nós temos de relacionar com o nosso irmão. E Joana de Ângeles nos diz que é preciso ter coragem, mas é muita coragem para que nós possamos verificar em nós tudo que ainda está precisando melhorar. Lá no livro Iluminação Interior, de Joana de Ângeles, ela diz que é necessário tenhais a coragem de reconhecer teus limites, deficiências, suas dificuldades, de maneira honorável. Olha como Joana de Ângeles fala, né? Escreve tão maravilhosamente bem. Nenhuma postura extravagante de autocomiseração, nem audácia presunçosa de que és irretocável. Olha só, tô lendo aqui a mensagem dela. Olha só, precisamos reconhecer nossos limites, nossas deficiências, nossas dificuldades. E é assim, com violência, queremos mudar de uma hora para outra? Não, é com misericórdia, é com caridade para com nós mesmos. Quando nós nos reconhecemos como espíritos inferiores e realmente ali
reconhecemos que temos falhas, porque nós vivemos, meus irmãos, num plano de provas e expiações, somos espíritos inferiores e queremos, né, agir como espíritos bons, e nós sabemos que nós não somos, mas é nenhum de nós. Nós não somos bons, nós somos cheios de defeitos, né? Nós temos muitas limitações. Então, Joana de Ângeles nos concita a olhar para dentro de nós com coragem. Só assim nós vamos alcançar a libertação das nossas culpas, dos nossos medos, dos nossos erros, e vamos também ter mais tolerância com os nossos irmãos, porque vamos ver em nós as nossas falhas. Não vamos achar que nós somos irretocáveis, como diz ali a Joana de Ângeles, né? Nós não podemos ter essa audácia, nós erramos todos os dias, todas as horas, e é preciso que a máscara caia de todos nós. E ter humildade de admitir os seus erros, todos nós, sem distinção, erramos a todos os momentos, mesmo porque nós somos, né, criaturas terrenas, num plano material difícil de vivência, né? Nós estamos aí, o egoísmo impera. Se nós formos ler lá no livro dos Espíritos, né? Qual é a característica do mundo inferior, do mundo de provas e expiações? Então, o egoísmo está em nós, latente, imperando, e isso é uma luta constante. Essa mudança em nós deve ser constante. É lendo, refletindo, relendo o Evangelho de Jesus, é praticando com a convivência com os nossos irmãos. Também a gente não pode se isolar daquilo que nos traz problema. Nós vamos apenas, né, amortecer ali um momento e ficar, né, dentro do nosso eu, também com os nossos limites, com as nossas dificuldades sem serem resolvidas. E vamos cair lá como começou a parábola, né? Vamos cair na nova prisão, que é outra reencarnação, com esses problemas, com essas falhas, com os mesmos irmãos aos quais nós não reconciliamos, porque o amor une, né? Através dos tempos, das encarnações, através da eternidade, o amor une as pessoas, mas o ódio também, né? Se nós cultivamos esse ódio com os nossos irmãos, nós estamos ali provocando uma prisão, né? Uma prisão de estarmos reencarnando novamente nos grupos familiares, né? Para conviver e desatar, né, esses nós dessa desavença, de ter, né, ainda um inimigo, né? E Joana de Ângeles fala assim: a coragem vem sempre associada à humildade, de que faculta a perfeita identificação do indivíduo com seus valores reais, em face do autoconhecimento de que se tornou possuidor. Então, coragem, humildade para se conhecer, para se reconhecer, para ver aonde que nós precisamos melhorar. E falando de humildade, né, nós recorremos às nossas lembranças do nosso irmão querido Chico Xavier. Ele era tão humilde em reconhecer suas próprias falhas. E olha, né, um espírito valoroso, cheio de luz, cheio de bondade, cheio de caridade. E nós não, ainda somos muito presunçosos. O defeito é do outro, né? A gente aponta o dedinho e esquece, né, que tem 4 para nós. E assim, nesse evangelho nós erramos muito, ele é profundo, ele precisa ser estudado com muita cautela. Não é assim, né, em poucos minutos, como nós estamos aqui explanando hoje, né? Então eu concito aos irmãos ler, né, com carinho, com calma, ler e refletir, que Jesus nos diz assim, né? Ide, reconciliai-vos
com o vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda no altar. Então não adianta você fazer as suas preces, pedir, né? Pedir cura, pedir qualquer que seja, né, a ajuda espiritual, se o seu coração está trancado, né, está ali amortecido em sentimentos negativos. É preciso a libertação, é preciso conhecimento, é preciso reconhecimento daquilo, né, que você ainda está falhando com o nosso irmão. E lembrando também que quando nós não guardamos mágoa, nós também não adoecemos. Se nós ficamos ali remoendo aquilo que o irmão fez, uma palavra, qualquer atitude, nós é que adoecemos. Então nós não necessitamos disso. Todos nós temos falhas, todos nós temos crenças limitantes em nós ainda. E precisamos do Evangelho, precisamos da prece e precisamos conviver, né? Isso é o mais importante, saber conviver, não fugir, né, daquele que ainda nos causa, assim, um repúdio, que nos causa uma angústia, que nos causa algum sentimento contrário à caridade. E nós precisamos ter essa misericórdia conosco primeiro, caridade conosco primeiro, porque se nós temos isso em nós, é fácil, né, de colocar, de destinar ao outro essa misericórdia e essa caridade, né? Então, caminhando para o final desse estudo, né, meus irmãos, não vou chamar de palestra, porque era um estudo assim que nós possamos falar muito, citar várias histórias, citar aí o nosso irmão novamente, Chico, né? Eu gosto de falar dessa pequena história do Chico, né? Que a vizinha, né, matou o cachorro para que ele não sofresse tanto, porque a cachorra estava doente. O Chico ficava até altas horas cuidando, chegava do centro 2 da manhã e ia cuidar, né, desse animalzinho. Não sei bem se é um cachorro, se é uma cadela, mas era um animalzinho de estimação do Chico. E a irmã achou que estava fazendo algo bom, né? E deu veneno, né, para esse animalzinho, para que o Chico se libertasse disso. E o Chico ficou magoado, extremamente magoado. E nesse momento que ele fica magoado, né, nós todos, assim como o Chico, essa parte nossa, o chakra cardíaco, ele é o primeiro que se escurece, né? E esse chakra não vai receber aí as vibrações do alto. A espiritualidade superior não consegue chegar até nós, não consegue transmitir as suas energias, não consegue adentrar a nossa mente com intuições de coisas boas, né? Nós possamos aí perceber que quando nós estamos bem, todos alinhados, né? Os chakras, o emocional, o físico, nós trabalhamos bem com a espiritualidade, porque aí eles chegam até nós com as suas vibrações e nós estamos aí abertos a receber. E aconteceu também com o nosso irmão Chico, dirá conosco, né? Conosco acontece todos os dias, né? A gente se magoa fácil, né? O espírito é melindroso que só, né? Pode olhar para o espírito, tá me magoando, chora, morre, né? Se acaba, né? Então, e nós, como espíritas, deveríamos entender que somos seres imperfeitos, deveríamos entender e tolerar mais os nossos irmãos, né? Então, o Chico, nessa situação, ficou ali bloqueado o seu chakra cardíaco. O que o Emmanuel fez? Chamou-lhe a atenção. Que se ele não melhorasse, não teria como trabalhar, né? Então, um espírito de alta envergadura como Emmanuel, né? Uma missão grandiosa que ele teve com o Chico, então ele se expôs e pediu, né? Para que ele reconciliasse, né? E o Chico ficou aturdido, mas o que eu faço, né? E ele disse, dê aquilo que ela precisa e mais gosta, né? E o Chico nem dinheiro, né, ganhava pouco, mas ele tinha, assim, né, uma condição precária, mas foi lá e comprou uma máquina de costura para a irmã, que
a qual ele estava sentindo ofendido. E ali criou-se um clima de amizade, de reconciliação e de paz. Aí o Chico continuou o seu trabalho com Emmanuel. E assim, vamos refletir, vamos ouvir nossos mentores, vamos ouvir a espiritualidade, né? Não vamos ouvir aqui a irmã que está aqui, mas vamos alcançar um voo mais alto na nossa mente, no nosso coração, ouvir a espiritualidade, sinalizar para nós quando nós estamos errando e ter aceitação, né? Ter aceitação desse amor que a espiritualidade, Jesus tem para conosco e que nós devamos ter também tolerância, misericórdia, amor para com os nossos irmãos. É nessa perspectiva que eu peço hoje, meus irmãos, limpem de todas as mazelas, né? Tudo aquilo que te faz sofrer, que te traz angústia, que te traz culpa, limpa o seu coração, limpa a sua mente, se aceite como você é, com misericórdia, né? Para convosco mesmo, aceite suas falhas, não se cobre tanto, não se culpe, né? Porque somos aí caminhantes, né? Num mundo ainda cheio de imperfeições. Não seria diferente, né? Se nós não seríamos aí espíritos puros caminhando nesse plano aqui, de jeito nenhum. Somos sim, gente, inferiores, caminhando, né, para a luz, mas nesse caminhar não vamos nos violentar, não vamos colocar culpas, né? As culpas paralisam. Vamos olhar à frente e ver que existe um sol que brilha, uma luz que brilha, nos chamando, né, para a evolução, que é Jesus. Então, todos os irmãos recebam neste momento o tratamento necessário pela espiritualidade amiga, equipe de Batuíra, Anália Franco, a equipe espiritual da Casa de Kardec, que visita cada lar. Todos os irmãos nas vossas necessidades, sejam curados, sejam amparados, sejam direcionados, intuídos por Jesus e pela espiritualidade. Tenham todos uma noite de paz, de luz e de amor. E que assim seja. E que assim seja, meus irmãos, graças a Deus pela paciência, pelo tempo dispensado nesse estudo. Agradeço a presença de todos. Silva Kate, um grande abraço, né? Deixou um recadinho. A Isis, né? Muito bom quando a gente recebe uns recadinhos assim de gratidão, de amor, de carinho, né? Eliana, Magna, todos os irmãos que estão aqui. Então, um abraço grande a todos. Até uma próxima oportunidade. Que Jesus abençoe a todos. Virgínia, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Que Jesus nos ampare sempre.